Olá, vamos então dar seguimento aos nossos estudos de Direito Civil. Você está satisfeito, tem estudado bastante, tem revisto os pontos, etc. Então preste atenção, porque hoje o tema é muito agradável também, é um tema facílimo. Nós passamos a partir desse momento a examinar conjuntamente um tema relevantíssimo, que é o tema dos contratos. Um tema de incidência permanente nos concursos que você pretende fazer. É um tema de presença frequente nos editais e é exatamente esse assunto que nós passamos a analisar agora. Se você tem seu código aí, abra-o já a partir do artigo 421, porque a partir daí é que o legislador passa a cuidar desse assunto e é a partir das disposições legais que nós apreciaremos, não é, o contrato de um modo geral, e eu chamo já à tela o artigo 421 e seguintes, não é, onde o legislador já na rubrica aí aponta a sua intenção de tratar dos contratos e ele já vai de cara, não é, afirmando que a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Chega mais, meu amigo, fale comigo, me ouça bem, estamos lidando com contrato. Contrato é um instituto jurídico dos mais antigos na órbita do direito privado. E, digamos assim, a título de uma pequena introdução, é possível, né, firmar para você uma ideia conceitual de contrato simples, objetiva, né, mas inesquecível e também compreensível, né, quanto àquilo que representa o fenômeno contratual. Então nós podemos dizer que contrato corresponde à manifestação comum da vontade, né, por duas ou mais partes que pretendem, por seu intermédio, constituir, modificar, não é, ou extinguir uma relação jurídica. Veja você, meu amigo, que essa é uma definição escudada em um autor antigo, né, como o professor Silvio Rodrigues, que tinha um altíssimo poder de síntese, né, e esta concepção não está muito diferente, distinta de uma velha e boa concepção de contrato também fixada pelo, né, velho mineiro, professor já falecido infelizmente também, né, professor Caio Mário da Silva Pereira, radicado, né, e que se radicou por muitos anos no estado do Rio de Janeiro. Mas ambos diziam que o contrato era isto, essa manifestação comum da vontade, né, entre duas ou mais partes que apenas têm a pretensão de constituir, modificar, né, ou extinguir relação jurídica de um modo geral. O contrato é de fato isto, né, e na essência, na sua estrutura, né, ele é exatamente isto. O contrato tem elementos estruturais, né, e tem elementos funcionais importantes, como diria a professora Maria Helena Diniz. Ele tem como elementos estruturais relevantes, né, esta vontade comum e a bilateralidade de partes, né, pelo menos um mínimo de duas partes. E isto é um fator importante, companheiro e companheira, amigo e amiga, por uma razão muito simples, por uma razão, né, muito objetiva. Esses elementos estruturais, né, que são a vontade comum, livre e consciente das partes, e por outro lado, a necessidade de pelo menos a bilateralidade, né, a duplicidade de partes, e esse segundo fator é um fator importante, caso alguém lhe pergunte, por exemplo, se é possível, né, contratar consigo mesmo. Veja que, como elemento estrutural relevante, nós identificamos no contrato esta ideia da necessidade de pelo menos duas partes, o que em princípio indicaria a impossibilidade da contratação consigo mesmo. Esta é uma evidência normal e natural. Muitos autores, todavia, né, também assim veem a situação e dizem que esse elemento estrutural de pelo menos, né, haver bilateralidade de partes é um elemento estrutural e essencial ao contrato importante, como um elemento importante e essencial, todavia, né, sem desprezar a forte possibilidade da contratação consigo mesmo de modo excepcional, né, como trata, por exemplo, a hipótese do artigo 117 do Código Civil, que fala claramente que se houver uma autorização legal ou se as próprias partes quiserem, será possível, né, apenas por exceção, a contratação consigo mesmo. Mas compreenda bem, essa contratação consigo mesmo referida lá, né, na parte geral do Código, onde o legislador trata da representação,
é aquela hipótese, digamos assim, usual até, mas uma hipótese que não é exatamente uma contratação consigo mesmo. É aquela hipótese, por exemplo, do contrato de gaveta, em que uma das partes adquire, é muito comum, como é muito comum, um apartamento financiado de uma outra parte, não pode transferir, não pode, evidentemente, ocupar ou substituir a figura do comprador, normalmente o financiador não permite, então faz um contrato de gaveta e a parte vendedora outorga ao comprador um mandato para que o comprador, depois de quitada a dívida, possa comparecer a um cartório e, de fato, fechar aquela contratação, representando ali o indivíduo vendedor, mas também falando por si próprio, ele que vai adquirir pela escritura aquele bem imóvel após a quitação. Então, ele estará lá, uma pessoa única, representando o vendedor, e falando por si mesmo, recebendo a coisa daquele que ele também representa. Seria uma hipótese de contratação consigo mesmo excepcional, neste caso plenamente legítima, porque obviamente decorrente do próprio consenso entre as partes. A lei diz que quando houver consenso ou autorização legal, será possível. Fala-se aí, então, numa contratação consigo mesmo em caráter excepcional. Não é bem uma contratação consigo mesmo, mas boa parte da doutrina considera assim. Normalmente, a bilateralidade de partes é uma exigência essencial e estrutural do contrato. A declaração comum e esta bilateralidade são elementos estruturais do contrato de um modo geral. O contrato também tem sempre um elemento funcional, isto é, ele se destina a alguma coisa. E segundo a professora Marilena Diniz, a que ele se destina? Ele se destina a harmonizar vontades antes antagônicas. E essas vontades se harmonizam num consenso, de tal modo a permitir que cada qual das partes extraia daquele ajuste, daquela avença, benefícios patrimoniais próprios, etc., como todos nós sabemos. Então, o contrato tem esses elementos essenciais, esses elementos estruturais sumamente importantes. Vale a pena, muito rapidamente mencionar os princípios contratuais. Vale a pena mencionar, e pelo menos 3 deles relevantíssimos, sem que a gente necessite aprofundar, porque isso já é um tema de seu conhecimento e eu não quero amassá-lo por isso. Mas eu diria a você que o princípio fundamental do contrato é o princípio da autonomia negocial. Ou autonomia privada, aquilo que antigamente se falava na autonomia da vontade, já que o contrato é produto de uma manifestação livre e consciente da vontade, de uma manifestação comum da vontade entre as partes, mas a autonomia privada, a autonomia da vontade é sem dúvida este poder sobre o qual nós já referimos ao tratarmos lá de negócio jurídico, porque o contrato é uma das modalidades de negócio jurídico, aquele poder de regulamentar interesses próprios através da manifestação de vontade. Então, esta autonomia permite isto, e este é um primeiro princípio. Um segundo princípio fundamental no contrato, é o princípio da função social do contrato. Esse segundo princípio é um princípio lembrado pelo legislador, já de cara, veja aí no artigo 421, em que o legislador diz que a liberdade de contratar só será legitimamente exercida em razão e nos limites da função social do contrato. Então, a própria ideia de liberdade de contratar é uma ideia hoje subjugada, submetida ao princípio da função social do contrato. Vale dizer, liberdade de contratar, amigo e amiga, significa liberdade de contratar ou não, liberdade de escolher com quem se contrata, liberdade de influir nas cláusulas do contrato. Essas 3 liberdades é que formam o cenário da liberdade de contratar. Mas esta liberdade é submetida ao princípio da função social do contrato. Você me pergunta, ora professor, o que é a função social do contrato?
resumido e sinteticamente, eu quero dizer a você que vou me valer aqui das lições que têm tido proeminência na doutrina, né, e que são lições provenientes do professor Nelson Rosenwald, do professor Cristiano Chaves de Faria, respeitabilíssimos colegas meus de Ministério Público e também grandes, né, e grandes civilistas com obras publicadas, né, e muito bons artigos e ensaios, reconhecidos afinal. Dizem eles, né, e esta visão é uma visão muito boa sobre a função social, que a função social do contrato é aquele princípio que impõe às partes, né, no plano interno da relação contratual, ao respeito do equilíbrio entre as partes, ao respeito, ao espírito de colaboração e boa-fé, sobretudo. E também, no plano externo, a função social do contrato, né, significa duas coisas básicas. Primeira delas, a necessidade de que a manifestação de vontade esteja em sintonia com os grandes interesses sociais, como o interesse do consumidor, na proteção ao consumidor, como o interesse na proteção evidente do meio ambiente, da proteção à infância, ao idoso. Então, todas as declarações de vontade de um contrato devem estar, né, coerentes com esses grandes interesses sociais. E, em segundo lugar, do ponto de vista externo também, a função social do contrato se manifesta por intermédio da chamada tutela externa do crédito. Tutela externa do crédito, vale dizer, a função social do contrato defere aos contratantes a necessidade de que a sua vontade seja respeitada não apenas por eles, mas por terceiros também. Esta tutela externa do crédito significa que de todo o contrato resultarão créditos para as partes. E esses créditos, né, que as partes obtêm em razão de um contrato não podem sofrer uma interferência injusta, indevida e ilícita de alguém que está fora da relação para perturbar aquela harmônica relação do contrato. A tutela externa do crédito obriga e impõe que todas as demais pessoas respeitem aquela contratação e não interfiram ilicitamente aí para abortá-la, prejudicá-la, né, ou prejudicar as partes, não é, quanto à necessidade que tem de auferir proveito daquela relação contratual. Eu, você, todos nós nos lembramos com grande frequência, amigo e amiga, daquele caso emblemático quando se trata de tutela externa do crédito, do caso do Zeca Pagodinho, né, que fazia publicidade por uma cervejaria, né, e já estava lá todo abancado fazendo publicidade para aquela cervejaria. Uma outra cervejaria interrompe o contrato que ele tinha com aquela cervejaria e o leva, não é, a fazer publicidade para outra cervejaria. Ele sai do meio daquele contrato. É um caso típico, um caso claro de violação à tutela externa do crédito, porque o crédito daquela cervejaria quanto à prestação de serviço do Zeca Pagodinho não poderia ser violado, né, por uma outra cervejaria que ali, né, havia interferido naquela relação contratual de modo a carregá-lo consigo, né? Isto até hoje faz rolar nos tribunais ações imensas, né, de reparação de danos, inclusive em razão da violação dessa tutela externa do crédito. Então o princípio da função social do contrato é um princípio, como eu já havia explicado, que tem um viés interno na relação interna das partes, que deve ser equilibrada, respeitosa, né, ética, como recomenda a boa-fé objetiva, e tem uma face externa, né, bifurcada. No primeiro lado, né, na primeira bifurcação, isto vai significar que as declarações de vontade devem ser consentâneas com os interesses sociais e, portanto, não devem violar esses grandes interesses sociais. E, de outro lado, a tutela externa do crédito como uma espécie de privilégio decorrente da grande, né, da ideia maior de função social do contrato. Esse é o princípio da função social do contrato. É importante, então, que você se recorde de que ele está presente desde aí do artigo 421. Mas o artigo 422 vai nos lembrar de um segundo princípio importante, ao nos fazer referência de que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.
não é? Probidade e boa-fé. Vale dizer, o 422 se reporta à boa-fé objetiva tantas vezes explorada por nós aqui. Boa-fé objetiva naquele sentido de colaboração entre as partes, proteção recíproca dos direitos, né? Informação corrente entre as partes. Ou seja, quando falamos em boa-fé objetiva, ela está inteiramente voltada ao domínio ético, não ao domínio psicológico. Nunca confunda boa-fé objetiva com boa-fé subjetiva. A boa-fé subjetiva é a ignorância de vícios, etc. e tal. A boa-fé objetiva está no domínio ético, não é? Na conduta ética esperada. Então, portanto, no contrato, uma conduta colaborativa, informacional, não é? Com proteção recíproca, como tantas vezes aqui a gente frisou. E veja que não é? A boa-fé objetiva, não se esqueça, é aquele princípio que tem 3 funções básicas: criar deveres anexos, como tantas vezes aqui já reportamos, não é? Facilitar a interpretação do contrato, né, e a sua integração através da boa-fé, e coibir o abuso de direito. Coibir o abuso de direito de uma das partes, aquele mesmo abuso de direito previsto lá no 187 do Código Civil como ilícito. Então, e veja, e o princípio da boa-fé objetiva, né, está subdimensionado pelo legislador no Código Civil. Eu vou repetir, ele está subdimensionado por uma razão óbvia. O legislador diz que assim na conclusão como na execução. Errado! Errado! Né? Nelson Neri, né, o ilustradíssimo professor Nelson Neri Júnior, né, outros tantos autores, como Rosenwald, né, como Loureiro e tantos outros, né, nos afirmam, não é só isto. A boa-fé objetiva, ela é um princípio que impera desde as primeiras negociações até o pós-contrato, viu? Desde as negociações até o pós-contrato. Ok? Por isto mesmo, evidentemente, aqui nós temos de falar de uma responsabilidade, não apenas contratual, de uma responsabilidade civil contratual, mas de uma responsabilidade civil até pré-contratual, porque muitas vezes, lá no momento em que eventualmente ainda se negocia um contrato, alguém infringe o princípio da boa-fé objetiva, gerando para a contraparte o direito, por exemplo, à reparação de danos. E justamente porque esse princípio incide desde o momento inicial da formação do contrato até o momento pós-execução contratual, tá? Portanto, equivocado o legislador aqui, né, ao limitar a conclusão e execução do contrato. Não. Antes, também, na discussão, na formação e também na situação pós-execução contratual. O artigo 423 vem nos lembrar de outros aspectos. Nós já lembramos aqui 3 princípios fundamentais do contrato, 3 princípios fundamentais: autonomia privada, função social, boa-fé, boa-fé objetiva. E agora no 423, o legislador começa a nos fazer lembrar das espécies de contratos que podem, por aí, podem estar presentes no sistema. Ele começa a se reportar no 423, por exemplo, a chamada classificação dos contratos. E ele chama a nossa atenção no 423, amigos, para uma espécie particular de contrato, que é o contrato de adesão. Então o legislador diz assim: olha, quando houver no contrato de adesão, cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar uma interpretação mais favorável ao aderente. E você então tem todo o direito de me cobrar uma pergunta, isto é: professor, o que é um contrato de adesão? E eu posso dizer a você: contrato de adesão é aquele que não é paritário. Porque uma classificação oposta a esta é a do contrato paritário. Ora, então, professor, me explique o que é um contrato paritário. E eu lhe digo: o contrato paritário é aquele em que as partes, de modo igual, coparticipam na constituição das cláusulas do negócio jurídico. Quando eu tenho um contrato paritário, as partes se sentam e influem na construção das cláusulas contratuais. Então eu tenho uma situação paritária entre as partes. Mas no contrato de adesão, não. No contrato de adesão, amigos e amigas, o que se passa, o que se dá é que uma das partes apenas predispõe
isto é, dispõe sobre todas as cláusulas contratuais, cabendo às demais partes apenas virem aderir, e essas demais partes, chamadas partes aderentes, não terão a mais mínima condição de influir nas cláusulas contratuais, na sua concepção. E isto muito claramente por uma razão que você deve levar em conta. Normalmente o contrato de adesão é um contrato de massa, é um contrato, né, em que haverá uma multidão de aderentes, né, muitas vezes incalculável, de tal sorte que a não ser possível a outra parte, né, aquela que dispõe, não será possível ela sentar-se com cada qual. É o contrato de massa. Ah, professor, me dê aí um exemplo de um contrato de massa. Eu digo, filho, olha, o contrato de massa, por exemplo, é aquele contrato que a gente celebra com essas empresas que só adoçam a nossa vida, por exemplo, a NET, né, a TIM, a Vivo. São pessoas que são contratos que a gente firma e que sempre, né, em razão dele, nós nos sentimos mais felizes, mais tranquilos, por sermos tão bem tratados, não é verdade? Esses contratos que você sabe, né, são contratos normalmente de adesão, porque a nós, a mim, a você, ao bispo de Araçatuba, seja lá quem for, né, só cumpre dizer sim, se estamos de acordo ou não com aquele contrato que nos é apresentado. E até não estando lá muito de acordo, muitas vezes não nos resta, pela essencialidade do serviço, não é fazer outra coisa senão aderir àquele contrato. Então, o contrato de adesão é um contrato em que qual é a parte hipossuficiente? A parte aderente. É ela que não pôde influir. Portanto, o legislador diz, há dúvida na interpretação da cláusula? Ora, essa interpretação deverá ser sempre, olha lá, a mais favorável ao aderente. Está vendo em vermelho aí? Né? O examinador costuma brincar com isso, costuma, né, inverter essa resposta para prejudicar um pouco a sua consciência no momento de responder a questão. Então preste bem atenção. A parte aderente é a mais frágil, é a hipossuficiente. E toda a interpretação só poderá ser mais favorável a ela. O 424 vai nos dizer, então, dentro do mesmo espírito, que nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Por quê? Direito resultante da natureza do negócio deve ser preservado. Nem mesmo a parte que pode dispor das cláusulas como quiser, pode negar, né, ao aderente direitos que são naturais daquele contrato, direitos que são inerentes àquele contrato. E, portanto, claro, se a parte disponente eventualmente o fizer, estará abusando, estará nos proporcionando uma cláusula abusiva, e esta cláusula abusiva é invalidada, é fulminada aqui já, pelo artigo 424. De tal sorte, então, que veja que o legislador sai a garantir a posição da parte aderente, que ele mesmo assume, o legislador, como parte hipossuficiente. O 425, por outro lado, vai nos lembrar de uma outra classificação possível. Veja que aqui o legislador vai nos dizer assim, olha, nós temos aqui a possibilidade de contratos atípicos. Olha lá. E o legislador diz assim, é lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas nesse código. Olha, professor, o que é um contrato atípico? Veja que o legislador aqui está trabalhando, com a ideia de classificação dos contratos. E o que ele chama, o que nós devemos entender por contrato atípico? O contrato atípico é aquele que não tem previsão e especificação legais. Este é o contrato atípico, é o que não tem previsão e especificação legais. Meu amigo, minha amiga, muitos contratos nascem apenas da vontade criativa das partes. Porque há a liberdade da vontade, se esta vontade não contraria nem lei nem costumes, as partes podem conceber um modelo de contrato sobre o qual ninguém até aquela data teria falado ou mencionado. Mas se esse contrato é celebrado para atender às necessidades recíprocas, se não há nas suas cláusulas nenhuma ilegalidade, nenhuma violação aos bons costumes, ele será plenamente válido e aceito, e este é chamado um contrato atípico. Ele não tem nem previsão nem descrição especificada, sob o ponto de vista legal. Ele se antagoniza, então, com aqueles contratos que a gente chama de contratos típicos, porque os contratos típicos são aqueles disciplinados e com previsão legais.
Aquele que tem previsão legal e disciplina legal é um contrato típico, como é o caso do contrato de empreitada, do contrato de prestação de serviço, do contrato de compra e venda, do contrato de doação, do contrato, enfim, de locação de coisas, etc. Estes são contratos típicos. Estes são aqueles contratos que têm previsão legal, especificação, disciplina própria, etc. e tal. Aqui, o legislador está trabalhando conosco nesta parte introdutória, não é, das disposições sobre contratos, com a classificação dos contratos de um modo geral. E ainda aqui o legislador vai nos fazer referência ao fato seguinte: olha, entre os contratos possíveis há um contrato proibido. Olha lá, entre os contratos possíveis, todavia, há um contrato proibido. Veja o artigo 426, que está aí na sua tela, está no seu monitor, você está de frente para ele, não perca tempo, né? Veja o que diz o legislador no 426, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Vale dizer, o chamado pacto de Corvina, amigo e amigas. Ninguém pode, não é, dispor, por exemplo, vou dizer uma coisa a você. Professor, me dá um exemplo aí desse contrato para eu lembrar. Olha, esse artigo 426 cai em 150% das circunstâncias. Então você fique esperto, você fique atento. Eu vou lhe dizer assim, olha, o que o legislador está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer o seguinte: não pode haver, por exemplo, né, ainda que eu queira, uma doação minha para alguém. Fala, olha, vou fazer uma doação para você, um querido amigo, vou fazer uma doação causa-morte. Olha, estou lhe fazendo a doação do meu apartamento, etc. e tal, que será seu no dia em que eu vier a morrer. Esta doação causa-morte, né, é problemática, ela é impossível. Porque, na verdade, é um pacto que se está estabelecendo sob condicionamento, né, da morte, portanto é um contrato mortis-causa, e, obviamente, este apartamento meu integrará a minha herança. Eu estou dispondo de herança de pessoa viva. E isso não é possível, porque o legislador não quer aqui alimentar, evidentemente, ele não quer alimentar aquilo que nós sabemos que já é um elemento comum, né? Você sabe que a humanidade é uma experiência que não deu certo, né? Infelizmente, a humanidade é uma experiência que para muita gente, com certeza muita gente diz que a humanidade é uma experiência que não deu certo. Então essa cupidez, né, esse interesse em ganho fácil através da herança é uma coisa, não é só uma coisa de romances, viu, de literatura, né, de novela, de filme, é uma coisa humana, né, de tempos imemoriais, desde que a herança é reconhecida como algo possível, desde que a transmissão de bens, né, em razão da morte é um fato juridicamente, se tornou um fato juridicamente possível. Desde esse instante, já há esta cupidez, né, esse olho gordo crescido sobre a herança alheia. Então o legislador não quer despertar com isto, evidentemente, né, esta cupidez. Então, é claro, é preciso preservar claramente as pessoas que têm patrimônio disto. Então, o que é que se permite? Não é permitido, não é, o contrato, não é, sobre herança de pessoa viva. Então quer dizer que ninguém pode dispor de seu patrimônio para depois da sua morte? Pode, mas não através do contrato. Se quiser, você faça essa disposição, diz a lei, através do testamento. 1857 e seguinte, você pode fazer. Você faz um testamento público, você faz um testamento privado, vire-se, há várias alternativas. Você não pode fazer por intermédio de um contrato comum, não pode. Né? A via própria para isso é o testamento. E por quê? Porque o testamento naturalmente, né, só irá ter as suas cláusulas válidas e eficazes a partir da morte do testador. Então, o testamento é o veículo adequado para isto, não o contrato. O contrato não serve, o contrato é nulo, o contrato é inválido, porque ele será reconhecido como, né, um pacto de Corvina, um contrato que tem como objeto, né, herança de pessoa viva. Você preste atenção, não me vá se confundir, não vá pensar de que porque é possível através do testamento, né, se legar bem, como se fosse uma doação, mas por via do testamento em razão da morte, não me vá pensar que porque é possível através do testamento, que também o contrato seria viável. Não é o caso. Não é o caso. Então, por via de contrato,
né, pacto intervivos, por via de contrato, pacto intervivos, em que há o doador de um lado, o donatário do outro, não é possível, né, não é possível que a herança de pessoa viva seja objeto. Tá ok? Tá? Há só uma hipótese de exceção, mas essa hipótese de exceção eu vou colocar aqui não para confundir você, né? É porque, como professor, eu tenho o dever de alertar você, porque eu não sei até onde pode chegar. Você sabe que todo examinador é uma espécie de júnior baiano. Está ali na área esperando a gente e, né, você sabe que do queixo para baixo é tudo canela, né, para o examinador. Ele não tem nenhum interesse em facilitar a nossa vida. O interesse dele é em complicar, criar uma situação ou outra. Então lembre-se bem, a única exceção ao 426 é a possibilidade que existe da partilha em vida, feita por declaração de vontade, mediante consenso, né? Uma hipótese que está colocada, né, lá para o artigo 2014 e seguintes, lá no campo do direito sucessório, essa partilha em vida é viável e para alguns autores ela seria uma espécie de exceção ao 426. Mas o contrato, pacto inter vivos, né, e que tenha por objeto bem pertencente à herança de alguém, normalmente, né, ordinariamente não é viável, não é possível, é tido como pacto de Corvina, sancionado, né, com a nulidade em razão do 426. Tá bem para você? Tá claro para você? Tá gostando? Tá vendo como é simples, né? Então pega a minha mão, vamos comigo andar um pouquinho mais na seara dos contratos, no caminho dos contratos e vislumbrar, né, a diversidade, né, de colocações da parte geral, o quanto elas são importantes para nós, mas a gente vai prosseguir fazendo isto, certamente no nosso novo encontro. Por hora, tá bem, vai tomar um café, uma água, descanse, estude. Forte abraço para você, a gente ainda vai se rever. Forte abraço.